Calma, eu sei que o Enem tá chegando, que a ansiedade começa a aumentar nessa reta final, mas fica tranquilo, fica tranquila, porque hoje eu vou compartilhar alguns conselhos para você seguir nesses últimos dias, nessas últimas semanas que a gente tem até a prova. Respira fundo, vem comigo, porque vai dar tudo certo. Tempo pode custar a sua aprovação, então eu não quero que você perca o seu. Vamos logo pro primeiro conselho que eu preciso te dar, que é para você não perder tempo com os conteúdos difíceis. Como assim? Eu não quero que você estude nada que seja muito complexo, que faça você gastar muito tempo e, sabe, você vai se desgastar muito para entender. Eu tô falando de conteúdos como estequiometria, reações orgânicas, cinemática, os casos mais difíceis também de dinâmica, eletromagnetismo, esses conteúdos mais complexos que são muito densos e que levam mais tempo para aprender e também tem uma menor pontuação pela TRI, eu não recomendo, na verdade eu te proíbo de começar a estudar agora nessa reta final. Você vai colocar o seu tempo e a sua energia nos conteúdos mais fáceis e que valem mais pontos pela TRI. Então, assuntos como matemática básica, os conteúdos de biologia, conteúdos de humanas. Eu não quero que você estude nada que seja difícil. Eu quero que você gaste seu tempo estudando o que é fácil e revisando o que você já sabe. Porque na prova do Enem, o que você tem que fazer é acertar as questões dos assuntos que você já estudou e que você já aprendeu. E são aquelas questões mais fáceis também. Não fica querendo estudar e aprender coisas novas agora, principalmente se elas forem difíceis. Agora, um parêntese. Se você ainda não aprendeu nada de matemática básica, então sim, foca em aprender matemática básica, porque se você aprende essa gama de conteúdos, você pode acertar pelo menos 20 questões de matemática no Enem. E isso aí já eleva bastante a sua nota. Esse conselho é principalmente para você que começou a estudar faz pouco tempo ou para você que já vinha estudando, porém você não estava fazendo isso direito e você sabe disso. Então, se você é uma dessas pessoas, segue o que eu tô falando. O próximo conselho é sobre humanas. Humanas é uma área que não tem conteúdos muito complexos, não. A maioria dos assuntos tem o mesmo nível de dificuldade. O que vai mudar é que alguns são mais longos, outros são mais curtinhos, mas nenhum é tão difícil de entender. O que eu preciso que você faça agora em humanas é focar diretamente nas questões. Por quê? Porque o Enem, ele antes era majoritariamente por interpretação. A gente passou por uma fase onde as questões foram se tornando um pouco mais conteudistas e novamente a gente está voltando aí para o padrão de que as questões são majoritariamente resolvidas por interpretação de texto. É por isso que agora você precisa focar em responder as questões e desenvolver as habilidades para responder uma questão de humanas e conseguir acertar mesmo que você não lembre do conteúdo, que basicamente é a interpretação de texto. O conteúdo na questão de humanas vem como um a mais, ele vem como uma ferramenta para você conseguir chegar na resposta mais rápido, mas em grande parte dessas questões, desses exercícios, você, se tiver só a interpretação de texto, você ainda é capaz de acertar aquele exercício, aquela questão. Por isso eu preciso que você foque nisso, em interpretar as questões de humanas, e você vai fazer todas as provas antigas do Enem, fazer o máximo de exercícios que você puder e vai treinando essa habilidade de interpretar bem. Se você quiser que eu traga um vídeo sobre como responder uma questão de humanas para o Enem, como responder uma questão de matemática para o Enem, comenta aqui embaixo. Bruna, traz um vídeo sobre como responder questão, que aí eu vejo que vocês estão interessados e é algo que eu super gostaria de trazer pra vocês de verdade. Então comentem aqui pra eu saber o que vocês querem. Mas basicamente é isso. Foca em interpretar humanas. Meu conselho pra matemática é que você esqueça totalmente a teoria e se dedique completamente a fazer as questões do Enem. Principalmente aquelas questões dos assuntos de matemática básica que valem mais pontos pela TRI. Tô falando de questões como estatística, porcentagem, razão e proporção, função do primeiro grau, função exponencial, aqueles exercícios simples de identificar um ponto no gráfico, todas essas questões que são fáceis mesmo. Você precisa pegar todas as provas antigas do Enem e começar a responder esses exercícios. E você não vai ver aula, você vai fazendo questão por questão, erra a questão, vê a resolução no YouTube, sempre tem professor corrigindo questão de matemática no YouTube, refaz a questão do jeito certo, se você tiver errado, ou então tira a dúvida que você ficou e passa para a próxima. Ah, Bruna, eu não consigo
consigo fazer isso, eu não consigo só estudar por questão, eu preciso ver aula. Tudo bem, você pega uma aula que já tenha tudo ali, então, uma aula completa sobre estatística, uma aula completa sobre porcentagem. Essas aulas de 15, 30 minutos no máximo, você assiste e depois você parte para as questões. Mas sempre assim, então, fiz várias questões de estatística, passa para o próximo assunto, vê uma aula rapidinha, responde quase todas as questões do Enem sobre esse conteúdo. Isso é o que vai funcionar nessa reta final em matemática, principalmente para quem não estudou nada ao longo do ano. Não perca seu tempo estudando muita teoria. Teoria não vai fazer você acertar a questão no dia do Enem, mas sim a sua habilidade de responder cada questão de cada assunto. Outro conselho para naturezas especificamente é que você não foque em física, em química, mas sim em biologia e nos assuntos mais fáceis aí que você encontrar pelo caminho. Então, biologia tem que ser seu foco número 1, acertar o máximo de questões de biologia possível na prova. Aí depois você pode se dedicar não, né? Porque nesse curto período de tempo não existe um momento de dedicação para uma matéria específica. Mas se sobrar alguns minutinhos, vê alguma coisinha de química. Eu recomendo que você nem veja nada de física, sabe? Não dá tempo. Então, biologia e química é o máximo que você consegue ver nessa reta final. Claro, novamente, se você estiver começando agora ou começou a estudar faz pouco tempo, tá aí desesperado nessa reta final. Não vale a pena estudar física. Redação. Redação eu sugiro que você não estude. Simplesmente escolhe um modelo. Então, escolhe um modelo do Profinho, da Blume Punto, Poxa Lulu, Prof. Noslin, Lucas Felpe, Felipe Araújo. Escolhe um modelo de alguma dessas pessoas que são geniais e usa esse modelo no máximo de temas que você conseguir. Nesse último mês, é importante que você aumente a frequência de redações se você ainda não tá naquela constante de mais 900 pontos em toda a redação que você faz. Então, você pode fazer 2, 3 redações por semana para conseguir usar esse modelo e decorar esse modelo, aplicando ele em vários eixos. Então, usar esse modelo em educação, em saúde, em política, em cultura, etc. Na última semana eu gosto de fazer uma redação por dia. E aí eu me sinto muito confiante quando o Enem chega, sabe? Antes da prova mesmo, no sábado, porque é melhor você descansar, você revisar seus repertórios, né? Citações, etc. E ter um dia mais tranquilo. Se você fizer uma redação, mandar para correção um dia antes da prova e ela vir com a nota mais baixa, isso pode desestabilizar você. Então não faça isso. Faça a redação até no máximo sexta-feira. No sábado você só tem um dia mais tranquilo. Mas eu ainda vou trazer vídeos aqui pra falar do que fazer no sábado pré-ENEM. Porém, é isso, sabe? Não fique estudando muita teoria. Tenta escolher um modelo pronto e aí você vai aplicando ele pra cada tema. E pra fechar com linguagens, eu sempre falo aqui e eu acho que eu sempre vou continuar falando. Linguagens não é uma área que a gente fica estudando ao longo do ano inteiro a teoria. A gente vai focar direto nas questões do Enem e a partir dessas questões a gente estuda o que a gente errar e aqueles tópicos que são mais importantes. Nessas últimas semanas, eu sugiro que você revise figuras de linguagens, funções da linguagem, tipos textuais, variação linguística e um pouquinho só de modernismo, para que você chegue na prova com mais noção. Esses são os conteúdos que mais aparecem na prova de linguagens e que você vai conseguir acertar mais questões com eles. Então, você vai gastar aí uns 3 dias para revisar esses conteúdos, é super tranquilo. E linguagens é aquela coisa de interpretação de texto também e velocidade. Você tem que ter estratégia para responder a prova. Isso é outra coisa que eu posso trazer aqui no canal. Como responder as questões de linguagem. Com isso, você consegue acertar muitas questões no Enem. Os meus conselhos são esses. É um vídeo super direto, super tranquilo, pra você saber que ainda assim dá tempo para você se preparar. Se você seguir estratégias mais assertivas, mais certeiras, como as que eu falei aqui. Claro, são conselhos, não é uma regra. Você pode não seguir se você quiser, mas eu recomendo que você siga sim, principalmente se você for uma dessas pessoas que começou a estudar agora de última hora. Então eu vou ficando por aqui, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!